Você já se sentiu rejeitado, como se ninguém visse o valor que existe dentro de você, como se por mais que tentasse, tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Essa é a história de um jovem chamado José, mas não é só uma história antiga. É uma mensagem viva para mim e para você. José era o filho favorito de Jacó e por isso foi odiado pelos próprios irmãos. Isso mesmo. O ódio não veio de inimigos distantes, mas de quem deveria amá-lo. Ele sonhava alto, tinha visões de grandeza, de que Deus faria algo poderoso em sua vida. Mas nem todo mundo suporta quem sonha. Então, um dia seus irmãos decidiram acabar com seus sonhos. Jogaram José dentro de um poço, depois o venderam como escravo. Você consegue imaginar? Ser traído por quem cresceu com você, ser arrancado da sua casa, do seu pai, do seu mundo e ser vendido como se fosse um objeto. Talvez hoje você se sinta como José naquele poço, abandonado, rejeitado, sem entender por que tudo isso está acontecendo com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo quando José desceu ao fundo do poço, Deus já estava preparando a subida. É nas partes mais escuras da jornada que Deus revela a luz mais poderosa. Não importa o quão fundo você caiu, o quão sozinho você se sente, o céu ainda te vê. Deus ainda está com você. Não deixe que a traição te defina, nem a rejeição te destrua, porque o que parece o fim pode ser só o começo do que Deus vai fazer. Depois de ser vendido como escravo, José foi levado para o Egito, um lugar estranho, longe de casa, longe do pai que o amava, longe de tudo o que ele conhecia. Mas mesmo ali, na terra da dor e da injustiça, algo extraordinário aconteceu. Deus estava com ele. Ele foi comprado por um homem chamado Potifar, e mesmo como escravo, José se destacou. Sua fidelidade, sua honestidade faziam dele diferente dos outros. Mas quando parecia que as coisas estavam melhorando, veio mais uma queda. A esposa de Potifar o acusou falsamente. José, que escolheu ser justo, foi parar na prisão como um criminoso. Você já tentou fazer o certo e mesmo assim foi punido por isso? Já sentiu como se o mundo estivesse contra você, mesmo quando tudo que você queria era viver com integridade? José passou anos preso, esquecido, ignorado, injustiçado e mesmo assim não reclamou, não se revoltou. Ele continuou servindo, continuou confiando. Sabe por quê? Porque José entendeu uma coisa que muitos de nós esquecemos. Deus não precisa tirar você da prisão para te usar. Ele pode te moldar lá dentro. O propósito de Deus não está pausado só porque você está no vale. Às vezes, é justamente ali que Ele está trabalhando mais forte. Talvez hoje você esteja em um lugar parecido, preso numa fase difícil, esperando respostas, clamando por um alívio que não chega. Mas escuta isso, esperar não é tempo perdido quando você espera em Deus. Pode parecer que ninguém está te vendo, mas o céu te observa. Pode parecer que seus sonhos morreram, mas Deus está só preparando o terreno. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. E quando o tempo certo chegar, aquilo que você viveu no escuro vai servir de testemunho para iluminar a vida de outros. Anos se passaram. Anos em que José permaneceu na prisão, sem respostas, sem justiça, sem promessas cumpridas. Mas então, um sonho mudou tudo. 2 homens da casa do rei foram parar na prisão. Eles sonharam coisas estranhas, e Deus deu a José a interpretação exata. Um deles voltou ao palácio, e José pediu: "Lembra de mim, fala de mim ao rei." Mas o tempo passou, e o homem se esqueceu. Mais uma decepção, mais um silêncio. Talvez agora você esteja pensando: quantas vezes eu ajudei e fui esquecido? Quantas vezes eu acreditei e fui decepcionado? José sabia exatamente como isso dói, mas ele não desistiu. Ele não deixou a mágoa tomar o lugar da esperança.
2 anos depois, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia explicar. Foi então que aquele homem lembrou: tem um jovem na prisão, ele pode interpretar. E num único dia, José saiu da prisão direto para o palácio. De escravo esquecido a governador do Egito, aquele que ninguém lembrava, agora era exaltado diante de todos. E tudo isso porque ele confiou, mesmo quando não via nada. Agora olha para a sua vida. Você está esperando uma resposta? Está passando por um tempo longo demais? Deus não se esqueceu de você. Ele não ignorou suas lágrimas. Ele viu o que fizeram com você. E ele viu o que você escolheu fazer mesmo na dor. A mesma mão que permitiu o poço é a mão que vai te levantar para o propósito. A prisão não foi o fim da história de José. Foi o caminho. E talvez, só talvez, o que você está vivendo hoje não seja um castigo, mas um preparo. Deus está formando em você algo grande, algo que o palácio vai precisar. Continue firme. O chamado está mais perto do que parece. Agora José está no palácio. Ele tem autoridade, tem honra, tem poder. Mas será que ele esqueceu de tudo que passou? Dos irmãos que o traíram, do poço, da prisão? Não. José lembrava. Mas ele olhava para tudo com outros olhos. Olhos de quem entendeu o processo. Olhos de quem viu Deus transformar dor em destino. Anos depois, houve fome na terra. E os irmãos de José vieram até o Egito procurar alimento, sem saber que aquele homem poderoso era o irmão que eles tinham vendido como escravo. Eles se curvaram diante dele exatamente como o sonho dizia. Eles imploraram por ajuda. E o que José fez? Ele chorou. Ele se retirou para não desabar na frente deles. Mas ele perdoou. Isso mesmo. Perdoou aqueles que o jogaram no fundo do poço. Perdoou quem destruiu sua infância. Quem tentou apagar seus sonhos. E ele disse algo que ecoa até hoje. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Essa é a essência do propósito. O mal que tentaram usar para te destruir, Deus pode usar para te levantar. A traição não anulou os planos de Deus. A prisão não cancelou os sonhos que ele colocou no coração de José. Na verdade, tudo fazia parte da estrada até o cumprimento. Talvez você esteja justamente nesse caminho agora, cheio de marcas, com perguntas sem respostas, tentando entender por que Deus permitiu tanta coisa. Mas confia nisso. Você não passou por tudo isso à toa. Deus está escrevendo uma história com sua vida. E mesmo que hoje você não veja, lá na frente, tudo vai fazer sentido. Assim como fez com José. Se você está no poço, na prisão ou no palácio, Deus está contigo em cada fase. E Ele não vai parar até cumprir cada promessa. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Eu creio que Deus está usando minha dor para algo maior. Porque assim como José, você vai olhar para trás e ver. O que parecia fim era só o começo de uma linda história escrita pelas mãos de Deus. Se essa história tocou o seu coração, se você se viu em José em alguma parte do caminho, seja no poço, na prisão ou num tempo de silêncio e espera, então agora eu quero orar por você. Talvez você nunca tenha orado. Talvez faz tempo que não fala com Deus. Ou talvez você tenha orado tantas vezes que nem sente mais forças. Mas agora, nesse momento, quero que você apenas feche seus olhos, se puder, e ouça essa oração como se fosse sua, porque ela é para você. Senhor meu Deus e Pai, hoje eu venho diante de Ti com o coração apertado. Às vezes me sinto como José no fundo do poço, traído, esquecido, ferido por pessoas que eu confiava. E eu confesso, Deus, tem dias que eu não entendo Teus caminhos. Tem dias que a dor parece maior que a promessa. Mas hoje, ao ouvir essa história, eu entendi que o Senhor nunca deixou José sozinho. E se o Senhor esteve com ele, eu creio
com todo o meu coração que o Senhor também está comigo agora, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando minha alma grita e o céu parece em silêncio. Tu estás trabalhando. Deus, eu te entrego minhas dores, te entrego as decepções que eu não consigo esquecer, as palavras duras que ainda ecoam na minha mente, as lágrimas que chorei escondido. Eu te entrego os momentos em que me senti esquecido, injustiçado, rejeitado, momentos em que só havia escuridão. Senhor, usa isso, usa tudo isso. Não deixa que seja em vão. Assim como o Senhor usou o vale na vida de José para prepará-lo para o propósito, me prepara também, me molda, me fortalece, me ensina a esperar com fé, a confiar mesmo no escuro, a te adorar mesmo sem entender. Deus, se tiver algo em mim que precisa mudar, transforma, cura, restaura. E se for necessário me deixar na prisão por um tempo para que eu não perca a minha essência no palácio, então que seja feita a tua vontade. Mas não me deixa desistir. Não deixa que o peso da espera roube a minha fé. Eu creio que o Senhor transforma o mal em bem, que o Senhor honra os que esperam, que nenhuma lágrima minha passou despercebida e que no tempo certo o céu vai se abrir. Por isso hoje eu oro, com fé, com entrega, com o coração nu diante de ti. Senhor, transforma a minha dor em destino, meu choro em testemunho, minha espera em milagre. Em nome de Jesus. Amém.